Pessoal, conversando agora com a meteorologista da Climatempo, da tua Rádio Alvorada e também da Defesa Civil do Estado, a Kátia Valente. Ela que vem contar um pouquinho aqui pra gente sobre quais que são as previsões, né, os prognósticos que temos para o verão agora 2023, 2024, né, que é o verão meteorológico, né, começando agora em dezembro. Kátia, bem-vinda à nossa programação. Obrigada, eu é que agradeço o convite. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, do verão que começa agora em dezembro, terminando, né, uma primavera extremamente chuvosa, a primavera mais chuvosa, acho que de todos os tempos. Nós tivemos volumes de chuvas extremamente elevados ao longo dos últimos meses. Todos os últimos meses, inclusive, né, da primavera, foram de excesso hídrico, especialmente falando aqui no Rio Grande do Sul. Claro, também teve volumes muito elevados em Santa Catarina e no último mês também no Paraná. Mas o Rio Grande do Sul vem sofrendo com eventos extremamente chuvosos e extremos, dá para se dizer também, desde o inverno, quando tivemos, né, o início da atuação do fenômeno El Niño. Então, basta dizer El Niño, todo mundo já sabe, né, que ele está associado a chuvas mais expressivas. E o que que acontece, né? O El Niño, ele começou a sua influência durante o inverno, já quase na segunda metade do inverno. E aí a gente aos pouquinhos foi sentindo a influência dele, que é exatamente o quê? É aumentar o volume de chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul, toda a parte sul da América do Sul. Então, falando aí da região sul do Brasil, também do Uruguai, Argentina, todas essas áreas sofrem com a influência do El Niño no sentido do aumento da chuva. Bom, e o que que acontece? A questão é que dependendo da época do ano, né, em que o El Niño atua, nós temos a influência maior ou menor, ou melhor, a gente sente mais a sua influência. E o El Niño, ele realmente se desenvolveu durante a primavera que é a estação mais chuvosa aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós já temos um período em que as chuvas acontecem de forma mais frequente e abundante, e nós tivemos a atuação bastante, bastante específica e intensa do fenômeno. Então, o que que aconteceu? Os volumes de chuva extrapolaram, eles ficaram muito acima da média. Então, o que já é uma situação normal, que já é a chuva mais volumosa, ela ficou mais volumosa ainda por causa da influência do El Niño. E o que que acontece, né? Nós temos assim, ó, além do El Niño atuando, nós temos também nos últimos anos cada vez mais a temperatura vem subindo, né? Então assim, a gente está sempre falando aí do aquecimento global, né? Que é uma realidade, e essa condição favorece o aumento das temperaturas, principalmente aonde? Nos oceanos. Então nós estamos com os oceanos mais quentes. A cada ano, a atmosfera e o oceano têm sido mais quente. E aí você tem o principal combustível para alimentar o que já é normal também, ou seja, quanto mais quente, mais evapora água, mais instabilidades nós temos, né, nas regiões em que já o normal são as chuvas. Bom, dito isso, né, a primavera é extremamente chuvosa e agora o verão. O que que acontece no verão? No verão é um pouquinho diferente, porque a gente não dá para falar somente assim a influência do fenômeno, né? Nós temos que entender a época que ele está atuando. Então, primavera, extremamente chuvosa, com El Niño ficou mais chuvoso ainda. E agora no verão? No verão muda as características da atmosfera. Nós temos calor, sim, mas as chuvas durante o verão, elas são mais isoladas, não são aquelas chuvas generalizadas, 2, 3 dias de chuva, causada por frentes frias, que é um sistema mais, é um sistema maior, é um sistema que atua por mais tempo e por grandes áreas, né? Então, às vezes, uma frente fria, ela fica aqui 2, 3 dias, passando lentamente pelo estado, pela região sul, e trazendo aquela chuva generalizada, quando chove em todas as regiões. Então, esse é um padrão bastante comum do outono e inverno. E agora, no verão, essas chuvas, essas frentes frias, elas passam bem mais pelo oceano e menos sobre o estado. E aí, o que que provoca a chuva aqui? São aquelas famosas áreas de instabilidade que a gente fala, que é a combinação de umidade com calor, que é típico do verão.
Então, as chuvas elas acontecem aqui, só que de forma bem mais pontual. Às vezes chove no oeste do estado e não chove no sul, no leste, às vezes ao contrário. Então, assim, dependendo da região e da umidade disponível, nós temos essas chuvas, que são é bem a característica do verão e que ocorre mais para tarde, final de tarde, às vezes também durante a noite. Então, o que acontece? A diferença, né, são esses sistemas os normais. Porém, agora com o El Niño, nós vamos continuar tendo uma abundância de umidade, porque ele continua atuando, nesse momento ele está com forte intensidade, então a sua influência será durante todo o verão. E ele favorece e vai continuar favorecendo, então, o aumento da umidade. Aquilo que a gente está sempre falando nos boletins aqui da rádio também, aquele fluxo de umidade que vem lá do norte do país. Isso vai continuar ainda acontecendo, embora esse fluxo de umidade agora vai ficar mais concentrado, é natural que fique mais concentrado durante o verão no Brasil Central, que é quando ocorre a estação chuvosa deles. E aí as frentes frias que passam pelo mar, ao chegar lá na região sudeste, se conecta com essa umidade e traz aquelas chuvas abundantes lá para os estados do sudeste e do centro-oeste. E aí os sistemas meteorológicos são os mesmos. Se eles estão atuando lá, eles atuam menos aqui. Só que nós temos a influência do El Niño e nós vamos ter, então, umidade maior aqui sobre o estado. Então, em resumo, vamos ter sim um verão com chuvas acima da média, vamos continuar com essa condição, porém, os eventos climáticos, eles podem continuar sendo extremos, isso a gente vai continuar vendo, e não é só por causa do El Niño, né? Mas como eu falei, por causa do aquecimento global também. Mas este ano, o nosso verão, então, vai ser caracterizado por chuvas acima da média, exatamente por essa condição. Porém, esses eventos que vão acontecer, eles acontecem de forma mais isolada. Então, nós podemos ter chuvas temporais, podemos ter eventos de chuvas muito intensas, sim, podemos ter vários transtornos no estado, como vem ocorrendo, só que não será de forma tão generalizada como aconteceu durante o inverno. Justamente por isso, são chuvas mais pontuais e, portanto, eventos mais pontuais que devem ocorrer. Mas nós vamos ter, sim, chuvas acima da média, um verão com bem mais umidade e com o calor normal, só que não vai ser aquelas ondas de calor tão intensas, extremas. Por quê? Porque nós vamos ter muita umidade, porém a gente vai sentir um abafamento grande. Então, nós vamos ter um verão úmido e abafado aqui no estado. Sem as condições, assim, de calor muito acima, não acredito que não tenhamos então, recordes novos de temperatura máxima, por exemplo, no estado aqui. Pode até acontecer um dia ou outro que se tenha, porque as temperaturas naturalmente elas já estão subindo, né, como a gente está falando de aquecimento global, mas por causa do El Niño tem esse padrão de umidade maior. Quando é que nós temos esses recordes de temperatura? Normalmente quando temos vários dias de tempo bastante seco, então a temperatura vai subindo cada vez mais. Só que como aqui a tendência é ter mais umidade, as temperaturas sobem, elas não vão ter recordes, mas a gente vai sentir muito abafamento. Então é aquele calor úmido que também é extremamente desconfortável, né? Muitas vezes uma temperatura elevada, mas com tempo seco, não é tão desconfortável quanto uma temperatura menos elevada um pouquinho, mas com muita umidade no ar. Então, isso que a gente vai ter que se dar conta. Essa grande umidade vai favorecer aquela condição muito de abafamento aqui no estado. Com toda certeza. Vamos então ter que se cuidar mais nesse sentido até, né, fazer esse cuidado para não evitar muita transpiração até, acredito, continuar Exatamente. tomando água para não ter esses problemas de saúde propriamente, né. Isso é a gente sempre chama atenção bastante, né, esses exercícios físicos em horários que não são adequados, né. Então, claro, o normal, hã, quando a gente tem muita umidade, nós temos dificuldade de trocar a nossa umidade do corpo com o ar. Por quê? Porque o ar está saturado, o corpo também, então não se tem aquela troca, por isso que a gente sente o abafamento grande, né? A gente sente aquela umidade maior. Quando o tempo está muito seco e vento, então essa troca de umidade fica bem mais fácil, né? A gente transpira e o calor vai. Mas neste caso, quando você tem uma umidade muito grande, não tem quase essa troca. E por isso que a gente se sente mal. Você vai fazer um exercício físico num horário aí do meio-dia, 2, 3 da tarde, não só o exercício, mas trabalhar, temos muitos trabalhadores a céu aberto, né? E essa condição, ela desfavorece muito a questão de pressão, né? O nosso corpo, ele não consegue trocar
Então, a gente chama bastante atenção para essa questão da saúde, sim. Só retomando, assim, serão quais frentes e quais tipos de massas de ar que devem atuar com maior intensidade aqui sobre o estado? Mais frentes ainda frentes úmidas, né, frentes, Na massas de ar Isso, quente e na úmido. realidade, no verão são aquelas áreas de instabilidade que atuam, né, formadas por calor e umidade. É muita umidade presente, com o calor formam-se aquelas nuvens bem carregadas, aquelas nuvens que a gente chama de cúmulos nimbus, são nuvens com desenvolvimento vertical muito grande e que acabam trazendo essas chuvas e temporais, mas de forma mais localizada. São menos frentes frias que se desenvolvem mais durante o outono e inverno, e mais áreas de instabilidade que são formadas pelo padrão extremamente úmido e também pela temperatura elevada durante o verão. Nesses últimos tempos também a gente tem escutado bastante o termo de ser um super El Niño, né. Eu não sei como isso está sendo discutido dentro da meteorologia, e se efetivamente, até por conta das questões de mudança climática, de aquecimento global, esse fenômeno ele tem se agravado e tem se manifestado, especialmente como a gente pode ver nesses últimos meses, com chuvas muito intensas, muito significativas aqui no estado, se efetivamente a gente está vivendo um super El Niño. Então, isso é bastante discutível, né, por quê? Porque, assim, o El Niño ele tem escalas, claro, o El Niño fraco, o El Niño moderado, o El Niño intenso e o super El Niño, né. Não faz diferença alguma nesse momento se nós estamos com um El Niño intenso ou um super El Niño, por quê? Porque nem sempre a intensidade do El Niño significa na intensidade do que nós vamos, sentir, a influência dele, né. Como eu falei, muito a característica muito do El Niño é, hã, o momento em que ele está atuando. Então, por exemplo, quando ele atuou durante a primavera, que é uma primavera, é a estação mais chuvosa do ano, os meses de setembro e outubro são os meses mais chuvosos aqui no Rio Grande do Sul, tendo um El Niño já de moderado a forte intensidade, foi o que aconteceu, foi o que a gente viu, fenômenos intensos provocando chuvas extremas no estado, mas colocando também a questão de que não é só o El Niño, é o aquecimento global, são os oceanos que estão muito quentes, todos os oceanos estão extremamente quentes, então isso ajuda, né. Então assim, ó, o que o aquecimento global realmente, qual é a o que a gente fala assim: "Ah, por que que as coisas ficam extremas com o aquecimento global?". Porque você tem maior disponibilidade de calor, né, então tendo maior calor, o planeta Terra 70% é água, então mais, né. Então, o que que acontece? Nós temos muita água, água mais quente, mais evaporação, mais umidade presente, na atmosfera. Isso não quer dizer que vai chover, extremos em todos os cantos do mundo. Não, tem lugares em que é extremamente seco e que podem ficar mais seco ainda, né. Então, sempre depende da época do ano e depende da localidade. Agora, com relação ao El Niño. Normalmente, na academia, nós consideramos assim, o El Niño ele tem que estar, as águas do Pacífico têm que estar em torno de meio grau acima da média durante vários meses para dizer que nós já temos um El Niño. E aí, conforme essas águas vão aquecendo, a intensidade do El Niño vai aumentando. Um El Niño de até 2 graus, entre 1,5 e 2 graus, ele é considerado forte. Então, o que que isso significa? Que lá em determinadas áreas do Pacífico Equatorial, as temperaturas estavam variando já durante o nosso primavera, em torno de 1,5 graus, 1,6 graus, 1,7 graus, e agora, no final da primavera, a temperatura aumentou, né? E aí chegamos a 2 graus. Então, na academia se coloca que acima de 2 graus seria um El Niño de intensidade muito forte ou um super El Niño. Mas muito também dentro da própria academia que não, que o El Niño muito forte, ou seja, um super El Niño, se daria com temperaturas acima de 2,5 graus. Então, teoricamente, a gente ainda não estaria com um super El Niño, né? Mas, como eu falei, não faz diferença se nós estamos com um El Niño de intensidade forte ou um super El Niño, porque a influência dele nesta época do ano vai se dar desta forma, né? Então, claro, se a gente tivesse um El Niño fraco, nós poderíamos ter outras características. Se fosse um El Niño fraco durante a primavera, a gente teria chuvas mais intensas? Sim, mas talvez não tivéssemos tantos eventos extremos, porque ele já estava de moderado a forte, mas é que ele pegou uma estação em que é extremamente chuvosa. Agora, no verão, não.
No verão as chuvas são mal distribuídas, vamos dizer assim, elas são mais irregulares. Lembrando que quando nós não temos o fenômeno climático do El Niño atuando, nós temos estiagens. Foi o que aconteceu nos últimos 3 anos. Com Laninha, nós tivemos estiagens muito intensas e prolongadas. E quando nós estamos sob normalidade climática, nós também temos estiagem. Então, é normal ter estiagem no verão no Rio Grande do Sul. Só que com o El Niño, essa condição normal se modifica, justamente porque ele favorece essa condição de mais umidade abundante no ar, que provoca a chuva. Então, isso nós vamos continuar tendo durante o verão, independente se ele é um El Niño forte ou um super El Niño, tá? Porque a condição climática no verão, ela muda bastante com relação à primavera. Acho que uma outra questão que é importante, né, de a gente abordar é que até, assim, produtor rural tende a querer saber bastante, as próprias pessoas, né, Claro. para entender a dinâmica de como que vai funcionar o ano de 2024, inclusive, a gente vai seguir tendo a atuação desse El Niño durante os meses do outono, do inverno, como que deve se comportar esse fenômeno meteorológico. Uhum. Normalmente esses fenômenos meteorológicos, eles são mais extensos, né, porque você não uma a é um oceano inteiro que fica bem mais quente, então ele não fica mais quente da noite para o dia e também não desaquece da noite para o dia, então ele leva meses para aquecer, depois leva meses para desaquecer, enfim. Então, normalmente quando a gente fala desse, seja El Niño ou seja Laninha, no mínimo 1 ano a gente tem da atuação desse fenômeno, né. Ora mais fraco, ora mais forte, mas a atuação dele, a influência dele se dá pelo mínimo, no mínimo 1 ano. Então o que que acontece? O El Niño, ele vem ganhando, tivemos a formação mesmo do El Niño, de acordo com os principais institutos internacionais, no inverno. Então, a atuação dele mais foi já primavera, agora verão. Então, nós temos aí 2 estações em torno de 6 meses. Então, possivelmente, né, todo verão com um El Niño de intensidade forte. Lá no outono nós vamos ter o El Niño atuando sim, e aí no outono ele começa a perder intensidade. Todos os prognósticos estão levando a isso, porque muitas vezes a gente tem El Niño de 2 anos, 3 anos, assim como Laninha, já tivemos de 2 anos, 3 anos, uma Laninha, então depende da intensidade, às vezes o fenômeno perde a intensidade, quase que chega ali à normalidade e volta de novo, né, então tem essa condição, mas a gente consegue ir prevendo bem e monitorando bem, porque como eu falei, é uma situação, é uma massa de água muito grande que não muda tão rapidamente, que não é que nem previsão do tempo que muda de hoje para amanhã, ou muda de daqui a 2 horas, né? Às vezes a previsão acaba mudando também. Então a previsão climática não. Então, assim, o El Niño vai atuar com forte intensidade agora durante o verão. Certamente a gente vai sentir muito ainda a sua influência no outono, mesmo ele perdendo força, e possivelmente lá durante o próximo inverno, né, nós teremos essa condição possível de que o El Niño, então, vá perdendo intensidade e a gente acabe tendo uma normalidade climática durante. Opa, minha janela aqui. Durante o próximo inverno, né? A tendência é essa, mas como eu falei, o El Niño ele pode seguir mais um tempo, ainda mesmo que de fraca intensidade, a sua influência diminui bastante, mas a gente ainda sente. Hoje, o cenário de hoje para o futuro é de que o El Niño perderia intensidade lá ou chegaríamos a uma normalidade climática durante o próximo inverno. Vamos esperar mesmo então que dê uma amenizada, né, pelo menos em todos esses eventos climáticos, meteorológicos, né. Kátia, muito obrigado pela entrevista, sempre um prazer receber você aqui na nossa programação. Eu que agradeço, um bom dia, bom trabalho e um bom dia também. Aliás, um bom dia eu não sei, né, porque eu não sei se vai ser. Também não sei que horas vai ao ar a entrevista, mas a gente sempre fala Então bom vamos dia. lá, né. Então vamos lá, uma boa segunda-feira a todos. Vamos lá. E eu que agradeço a oportunidade, um abração. Abraço, Kátia, muito obrigado mais uma vez. Volto aí à nossa programação, João Pedro Tartari para a tua Rádio Alvorada.